Maria Eduarda perguntou. Você vai disponibilizar o slide no porta-arquivos, Zé? Vou. Terminando aqui essa aula, um pouco esse bate-papo com o pessoal, eu já coloco já no porta-arquivos, tá certo? O slide e as atividades, as orientações com as atividades. Beleza? 3 horas já, então vamos começar? Se tu quiseres pegar o seu material, capítulo 2, raça e etnia. Nós já começamos já esse conteúdo na segunda série, nas 2 segundas séries, né, a 1 e a 2, tema raça e etnia, né? E algumas coisas eu acho que são importantes a gente começar a conversar, né? O tema raça e etnia é um tema que traz muitas polêmicas assim na sociedade atualmente, né? Então nós vimos que mais ou menos até o final do século XIX, início do século XX, né? Os grupos humanos, eles eram, de certa forma, diferenciados, né, a partir do conceito de raça mesmo. Então, da mesma forma como a gente faz hoje com os animais, né, determinados tipos de animais são da raça pura ou de raça que não é pura, né, essa mesma lógica biológica, vamos dizer assim, ela era aplicada até o final do século XIX aos seres humanos, né? Então, havia uma tendência científica, muitas vezes, né, de diferenciar os grupos humanos a partir do conceito de raça mesmo, né? Essa ideia, ela foi superada, obviamente, né? Hoje nós estamos em pleno século XXI, né, mas a partir mesmo do século XX, né, da primeira metade do século XX, essa ideia de diferenciar os grupos humanos a partir do conceito de raça, ela foi superada, né, seja pelos estudos das genéticas mesmo, ou seja pela própria sociologia e a antropologia, né? Então, isso é importante. Essa superação ela já aconteceu, apesar de que ainda existe um ranço muito grande na gente na tentativa de considerar muitas vezes as etnias e os grupos humanos a partir do princípio da raça. Isso às vezes está tão enraizado na gente, né, que é difícil a gente separar um pouco isso, né? Então, por isso que o objetivo desse capítulo, primeiro, é fazer com que a gente compreenda como é que o conceito de raça ele foi usado para discriminar grupos humanos. Isso é uma coisa clara, né? Por que hoje existem pessoas e grupos humanos que são discriminados porque muitas vezes não têm nem consciência do significado do próprio conceito de raça, né? E ao mesmo tempo a gente vai aprender um pouco, a proposta do capítulo é isso, aprender um pouco a diferenciar o que é raça e o que é etnia, tá certo? Então o capítulo, a parte inicial do capítulo, você que está com o material, é essa daqui, né? Capítulo 2, raça e etnia. Nós vamos nos orientar por essas duas abordagens, né? Por essas duas propostas da BNCC, né? Essas habilidades, que é analisar e avaliar os impasses étnicos e políticos decorrentes das transformações culturais, e a segunda, que é identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, né? A BNCC, esse capítulo vai se orientar a partir dessas duas habilidades. Então, a primeira coisa importante, eu acho que é um debate que nós poderíamos fazer. Se tu tiver dúvida, questionamento e quiser participar do debate, pode escrever o comentário aqui que a gente vai tentando socializar. O primeiro debate que a gente poderia fazer é um pouco sobre o tema das cotas raciais, né? Um debate sobre as cotas, porque as cotas ela é uma proposta de lei federal, né, que instituiu o programa chamado Diversidade na Universidade, e ela traz uma série de problemáticas e debates, né, e muitas vezes críticas e defesas ao sistema de cotas que foi adotado pelo Brasil na Lei Federal 10.558 de 2002, que adota o programa Diversidade na Universidade. Não dá para vocês lerem aí, mas depois vou mandar no arquivo, vocês vão poder ver. Essa lei, eu copiei essa lei, né? Ela diz exatamente aqui, né? Que é a proposta do presidente da República, que adota esse programa, que é o programa Diversidade nas Universidades. A proposta de lei é essa. Eu vou passar aqui a lei, né? Então, quais são os nossos argumentos, seja contra ou seja a favor do sistema de cotas raciais adotados no Brasil? Então, eu imagino que vocês
tenho pessoalmente os argumentos de vocês. Se alguém quiser colocar aqui, pode ir colocando, mas eu tentei sistematizar um pouco algumas ideias de argumentos contra e a favor, para a gente começar percebendo um pouco como é que, por trás desses argumentos, muitas vezes está um discurso, né, de legitimação ou deslegitimação racial ou étnica, né? A proposta das cotas é essa: oferecer uma porcentagem dentro das universidades públicas do Brasil, a possibilidade de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, né, para terem acesso a determinadas porcentagens que são oferecidas a partir da lei, né? Então, geralmente, as pessoas que são contra, né, elas se fundamentam em cima de alguns argumentos. A primeira estrutura argumentativa, ela foi adotada principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, em 1960, ele adotou um sistema de cotas, né? Só que em 2007, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela abole o sistema de cotas que foi adotado em 1960 lá, sob a alegação de que o sistema de cotas nada poderia contribuir para a igualdade de raças. Então, essa é a primeira justificativa, né, nos Estados Unidos, da Corte Suprema ter abolido, né? E a alegação que eles usaram foi essa: o sistema de cotas adotado nos Estados Unidos não contribuiu em nada para a igualdade das raças. Ou seja, as pessoas, do ponto de vista étnico e racial, a sociedade norte-americana, ela continuou desigual. O sistema de cotas não... Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, a gente poderia dizer que muitas vezes as pessoas que se posicionam contrariamente às cotas, elas se posicionam tentando afirmar um pouco, né, de que as cotas é uma tentativa de maquiar a má qualidade na educação do país, já que as cotas não foram propostas dentro de um plano de metas para melhorar a educação. Então, essa é uma afirmação, é uma justificativa forte, contrariamente às cotas, né, de que a proposta de cotas foi uma forma de maquiar um pouco a educação, né, de maquiar o sistema democrático da educação brasileira, no sentido de colocar pessoas negras ou pardas dentro da universidade, mas isso sem um plano de melhoramento do próprio sistema educativo. E não adianta nada você, essa justificativa contra ela diz, né, não adianta nada você colocar negros e pardos dentro da universidade se você não oferece outros tipos de condição dentro ou fora da universidade ou até mesmo na sociedade para melhorar a situação da discriminação racial dessas pessoas. Então, essa é uma outra justificativa. A terceira justificativa é a própria ideia de que as pessoas geralmente usam, né, de que as cotas, elas são inconstitucional. Por que inconstitucional, né? A Constituição brasileira, ela supõe, né, exatamente o princípio da isonomia, né, que é a ideia de que todos nós somos iguais. Então, muitas pessoas que muitas vezes são contra o sistema de cotas dizem que, olha, se nós todos somos iguais, por que você vai oferecer a possibilidade de entrada na universidade apenas para um tipo de pessoas comparado com outras? Essa é uma das justificativas, das argumentações. E uma quarta e última argumentação seria a afirmação de que cotas raciais são diferentes de cotas sociais, né? A desigualdade, ela existe por causa de condições sociais e não por causa de raça. Então, muitas pessoas usam um pouco essa estrutura argumentativa para comparar, né? As pessoas, elas são discriminadas por uma condição social e não por uma condição de raça. Então, até que ponto esse argumento ele é correto ou errado, enfim, né? Cada um de nós tem a possibilidade. Vou apresentando aqui os argumentos. Primeiro, os argumentos contras. Agora, vamos passar um pouco pelas principais argumentações, né, a favor das cotas raciais. A primeira é de que a afirmação que no Brasil, né, geralmente, mais de 50% da população hoje no Brasil é negra e parda, né? Essa é uma das justificativas. Mais de 50% da população é negra ou parda. E essa parcela da população que é menos beneficiada socialmente, né?
Por quê? Porque, estatisticamente, a maioria negra da população brasileira está nos piores lugares da sociedade. Basta olharmos, por exemplo, a quantidade da população carcerária hoje no Brasil, que é maior, supera 80% de pessoas, né? A população carcerária, em grande parte hoje no Brasil, são negras, pessoas negras e pardas, né? Então, isso justificaria, de acordo com essa argumentação. Uma segunda argumentação é da dívida histórica, né? O Brasil, ele tem uma dívida histórica com a população negra e parda, principalmente por causa do passado de escravidão que se estabeleceu no Brasil desde o período da colonização, né? E essa dívida histórica, ela se justificaria a partir de um sistema de cotas que não seria nem favor do governo, mas seria obrigação mesmo, né? Então, essa é a segunda argumentação. A terceira é de que a educação brasileira, por si só, ela é um sistema desigual, né? Muitas pessoas que têm acesso a determinados tipos de escola com uma estrutura e têm condições de pagar uma educação de qualidade, né, não têm as mesmas oportunidades que um jovem de uma escola pública na periferia, no interior, né, na favela de uma grande cidade. Aí. Essa seria um pouco a terceira justificativa. E a quarta justificativa é que igualdade prevista na lei é uma justificativa que quebra um pouco aquele questionamento, aquele argumento contrário, né, de que o sistema de cotas feriria o princípio da isonomia, né, da lei brasileira, né? Então, esse argumento ele diz que o fato de nós sermos iguais não significa dizer que nós temos as mesmas condições para acessar os mesmos direitos, né? Então, somos iguais, mas não temos as mesmas condições de oportunidades para acessar esses direitos. Então, o Brasil, ele sugere na sua Constituição o princípio da isonomia, da igualdade, porém, as oportunidades são diferentes de acordo com as classes, de acordo com uma série de condições, e entre essas condições, a falta de condições entre uma pessoa negra ou parda e uma pessoa branca, por exemplo. Então, essas quatro justificativas, né, ou argumentações a favor do sistema de cotas, elas, de certa forma, se contrapõem àquelas quatro justificativas de pessoas contrárias ao sistema de cotas. Aí, qual é a sua opinião, né? Cada um de nós, obviamente, tem a sua posição, opinião pessoal e tem a sua estrutura argumentativa, né? Infelizmente, a gente não tem como fazer um debate aqui mais prático assim, mas se você quiser colocar o seu comentário e pode colocar, seja contrário, enfim. Mas muitas vezes essas discussões sobre o sistema de cotas de pessoas que são ou contra ou são a favor, por trás muitas vezes de discursos como esses está, né, uma compreensão equivocada do que é cotas, do que é etnia, do que é raça, e a diferença entre raça e etnia mesmo, né? E a proposta do capítulo é discutir exatamente a partir disso, né? A pergunta talvez fundamental que a gente poderia se fazer é por que o racismo ele continua ainda no Brasil, apesar da consciência, né, e do conhecimento de tantas pessoas sobre o problema da situação, né, de racismo no Brasil. Por que o racismo ainda é um problema real no Brasil? E como é que a gente pode combatê-lo, né? Essa é uma problemática central. O capítulo vai tentar trabalhar para a gente. Talvez a primeira resposta seria que a gente combate o racismo conhecendo o que é o racismo. Não adianta muitas vezes a gente falar ou se posicionar se a gente não tem consciência do que significa o conceito raça, não sabe diferenciar, né, raça e etnia. Então, a proposta desse capítulo é ajudar um pouco a gente a perceber isso, né? Perceber que através desse conhecimento a gente vai identificar que existem teorias científicas e regimes sociais que buscam manter a desigualdade, né, na sociedade a partir do princípio da raça. Né? Isso é uma coisa clara. Historicamente, a gente vai conhecer e vai saber de regimes sociais
que legitimaram o racismo e as desigualdades sociais, muitas vezes a partir de teorias científicas. E a gente vai conhecer algumas dessas teorias aqui nesse capítulo. E no Brasil, particularmente, as diferenças étnicas, sociais, né? Ele chegou aqui no Brasil se desenvolvendo a partir de um racismo à brasileira, vamos dizer assim, né? O racismo brasileiro, diferente de outros países, é um racismo diferente, né? Porque é um racismo dissimulado, e a gente vai ver um pouquinho isso a partir das teorias de alguns pensadores, como Gilberto Freire, né? Que estudam a sociedade brasileira, valorizam o princípio das diferenças étnicas, mas muitas vezes essa valorização é uma falsa valorização, ela esconde um processo profundo de desigualdades sociais a partir da diferença de raças, tá certo? Então, a propósito do capítulo, a gente trabalhar um pouquinho isso. Então, a primeira compreensão é de que, assim, historicamente, vamos conhecer um pouquinho os antecedentes históricos da própria noção de raça, né? Historicamente, o sistema de raças, o capítulo a gente está passando não em cima, né? Agora que eu estou percebendo. O slide. Ah, tá. O sistema de raça. Dá para ouvir direitinho? Tá legal? Quem está escutando aí, dá um joinha aí, só para saber se o áudio, se os slides estão passando direitinho para vocês acompanharem aí. Tá dando para acompanhar, pessoal? Dá para ouvir direitinho? Certo. Então, historicamente, o sistema a noção de raça, né, ela não foi uma coisa... Tá dando para acompanhar, pessoal? Dá para ouvir direitinho? Certo. Então, historicamente, o sistema a noção de raça, né, ela não foi uma coisa construída somente a partir do século XX, né? Os antecedentes históricos da noção de raça, ela é mais antiga do que a gente imagina. A própria estrutura, vamos dizer assim, da sociedade que nós conhecemos hoje como sociedade ocidental e que chegou até a gente hoje, né, ela sempre considerou o homem ocidental como alguém especial, como alguém diferente comparado com outras figuras, né, com outras pessoas, né? Nós ocidentais, a gente sempre se acercou de uma arrogância por sempre nos acharmos especiais comparado com outros povos. Isso está presente no nosso processo de colonização mesmo, né? Se nós formos ver todas as comunidades étnicas que viviam aqui nas Américas, assim com a chegada dos portugueses, a primeira compreensão que os portugueses, de certa forma, afirmaram, né, foi de que os povos ameríndios eram povos inferiores comparados com a civilização europeia, né? Então, isso está presente um pouco na nossa cultura ocidental. A gente vai ver como é que isso apareceu na Grécia, né, lá um pouquinho mais para frente. Mas, assim, do ponto de vista mais teórico, né, um pensador chamado Linneu, né, em 1758, ele que cria a primeira ideia de uma teoria biológica, vamos dizer assim, que coloca o ser humano como descendente de primatas, né? A gente tende a achar que muitas vezes foi o Charles Darwin, né, o inventor da teoria da evolução e da seleção das espécies, mas antes de Darwin já havia os estudos que sugeriam o ser humano como processo de evolução na história humana. E o pensador que criou um pouco, primeiramente, essas teorias de forma mais organizada foi Linneu. Então, o que a teoria da evolução das espécies de Darwin fez? Né? Ela afirmou que, na verdade, essas espécies que passam necessariamente por processos evolutivos, ela possibilita que somente aqueles que são mais superiores permaneçam vivos, né? Essa é a grande sacada, principalmente das teorias de Darwin, né? A evolução dentro desse processo de evolução das espécies, da qual o ser humano faz parte, né? Aqueles que permaneceram vivos, permaneceram porque são superiores em relação aos outros. Então, o que Darwin faz aqui com toda a teoria evolucionista e de seleção das espécies, né? Ele cria
uma hierarquia entre os seres vivos, né? E, historicamente, nós sabemos que essa hierarquia, ela colocou o homem europeu ocidental no centro e no topo dessa cadeia evolutiva. Essa é uma das contradições, né? Então, e aí se afirmou uma série de características biológicas para explicar um pouco como é que essas diferenças elas vão se dando no ser humano, assim como se dão em diversas espécies de animais, né? Essas características biológicas elas vão sendo explicadas para diferenciar os grupos humanos, assim como se diferencia determinados tipos de animais exclusivamente pelas características biológicas. Ora, qual é o problema nisso? O problema é que a gente cria exatamente o problema de ordem racial, né? Dentro do mundo animal, a partir do momento que teorias científicas elas tentam caracterizar, né, as espécies a partir das características exclusivamente biológicas, quando você aplica isso para a vida humana, você cria um problema de ordem racial. Por quê? Porque o ser humano, e nós já vimos isso nos conteúdos passados, o ser humano não é só formado biologicamente, ele tem uma vida cultural, ele tem processos psíquicos, culturais que determinam. Então, a partir do momento que você passa a caracterizar o ser humano simplesmente pelo viés das características físicas e biológicas, você cria um problema de ordem racial. Racial por quê? Porque o ser humano não é somente raça. O ser humano ele é cultura, ele é sentimento, ele é espírito, enfim. O ser humano não se caracteriza somente do ponto de vista biológico, né? Então, isso, de certa forma, isso está presente principalmente nas culturas mais antigas. O berço da cultura da civilização ocidental é a cultura grega, né? Na Grécia Antiga, já se tinha uma noção de que somente era considerado como cidadão quem era realmente cidadão da Grécia. Ou seja, não era considerado como cidadão aquelas pessoas que os gregos chamavam de bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eram aquelas pessoas que não eram cidadãos. E nós sabemos que uma das características da democracia grega é exatamente estabelecer a cidadania somente para o homem adulto, né, que participa ativamente da política. Ou seja, 10% da sociedade grega ela era cidadã apenas. Ou seja, 90% estrangeira, né, mulheres, crianças, servos, escravos, não eram considerados sequer cidadãos, né? Então, isso já começa já no berço da civilização ocidental na Grécia Antiga, né? E isso criou já desde a Grécia uma noção de etnocentrismo. Esse conceito ele é extremamente importante, que está no tópico 2 do nosso capítulo. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é exatamente o sentimento de centralidade e superioridade aos demais, né? Essa charge aqui, não sei se vocês conseguem perceber, ela fala exatamente isso, né? Um grupo de clérigos, pessoas vestidas de forma religiosa, com um crucifixo aqui, rindo de uma pessoa, de um indígena, cultuando o seu totem, né, a sua imagem. Então, os clérigos religiosos cristãos estão aqui mangando da cara do índio que está, né? Então, esse sentimento de etnocentrismo, ele está presente na nossa cultura desde a antiguidade, né? Isso se mostra principalmente na forma como a cultura ocidental, particularmente europeia, né, ela considera a própria figura do índio, dos aborígenes, dos negros, como todos aqueles povos que não eram considerados, não são considerados civilizados, né? O próprio processo de colonização da Europa, ela parte desse ponto de vista de que o índio, o aborígene e o negro precisa de ser catequizado, precisa de ser civilizado, porque não é civilizado. Quem é civilizado? A cultura que chega. Então, isso é etnocentrismo, né? Isso está presente em tudo, de certa forma, né? Muitas vezes as nossas opiniões sobre gostos musicais, sobre estilos artísticos, muitas vezes a gente tende a ser etnocêntrico em relação a outras pessoas e a outras culturas também. Então, o etnocentrismo ele é um problema sério e gera uma série de outros problemas de ordem racial, né? Então, de certa forma, a gente poderia dizer que todos os povos eles têm uma dimensão etnocêntrica, de forma naturalizada. Eu conheço, por exemplo, algumas tribos no Brasil
que tem rituais de purificação de pessoas que chegam na tribo, pessoas estranhas, estrangeiras que chegam na tribo, né? Tem rituais de purificação, né? Eu mesmo fui visitar uma tribo uma vez no interior do Mato Grosso, e o pajé chegou com um incensário para me incensar. Eu perguntei o que era aquilo e ele falou que era para espantar os maus espíritos que eu poderia trazer para dentro da tribo, né? Então, os povos, de uma certa forma, eles são etnocêntricos, né? Agora, qual é o problema? O problema é a gente considerar o etnocentrismo como algo naturalizado, né? E o etnocentrismo não é um processo natural, é criado, né? São as sociedades que criam princípios etnocêntricos, que acabam se diferenciando das outras pessoas, né? Que acabam criando barreiras entre as pessoas pelo fato de elas serem diferentes umas das outras, né? Então, esse princípio etnocêntrico, ele se arrasta historicamente, né? O primeiro teórico que vai criticar, vamos dizer assim, que vai propor uma sociologia, uma antropologia que quebrasse um pouco com esse processo etnocêntrico das culturas, é exatamente Franz Boas, né, que é um antropólogo que viveu em 1858 até 1942. Né? Foi dentro da antropologia e da sociologia que surgiram alguns questionamentos que criticavam essa ideia evolucionista, das teorias evolucionistas aplicadas à cultura humana. Né? Franz Boas é o autor que ele vai dizer exatamente isso. Não existe na cultura humana, nas culturas humanas, nos povos, né, diferentes que existem no mundo, não existe um processo evolutivo igual para todo mundo. Aliás, nem existe processo evolutivo, né, que seja universal para todos os povos. Por quê? Porque cada pessoa, cada cultura, cada povo, cada tribo, cada sociedade, ela tem o seu processo particular. Né? Então, eu não posso dizer que tudo que nós vivemos aqui no Brasil é exatamente igual aos processos culturais que outras nações fora do Brasil viveram também. Né? Então, Franz Boas ele vai propor exatamente o conceito de relativismo cultural. Né? Então, quando se trata de comunidades humanas, antes de nós sermos etnocêntricos, de acharmos que a nossa cultura ela é o centro e é a principal comparada com outras, nós temos que aprender a ser relativistas do ponto de vista cultural. Então, nesse sentido, o relativismo aqui não é um contravalor, ele é um valor do ponto de vista cultural. Porque a partir do momento que eu relativizo culturalmente a minha cultura ou a cultura do outro, né, eu passo a respeitar, diferente de uma atitude etnocêntrica. Então, a proposta de relativismo cultural ela surge a partir do pensamento de Franz Boas. Né? A minha cultura ela não é o centro. Ela pode ser importante para mim, né? Mas não significa dizer que ela é a mais importante para todas as pessoas. Cada cultura tem a sua importância particular. Né? Então, a gente não pode atribuir um processo evolutivo igual para todas. Né? E aí que a gente trabalha um pouquinho agora sobre o conceito de raça social mesmo. Né? Então, a ideia de raça, do ponto de vista humano, ela foi transposta para uma realidade social, vamos dizer assim. Né? E aí surgiu uma série de problemas. Né? Então, assim, a ideia de raça, no primeiro momento, ela se assemelha muito com a ideia de humanidade. Né? O que é humanidade? Quando a gente diz assim, que nós pertencemos à espécie humana, que nós somos de uma mesma humanidade. Né? A humanidade é um conceito geral, relacionado à espécie. Nós somos da espécie humana. Né? Diferentemente do conceito de raça. Raça, ele é um conceito que, do ponto de vista humano, ele é vazio de significado. Já que nós somos de uma mesma espécie, que é a espécie humana, por que eu vou atribuir a nós, seres humanos, as diferenças raciais? Né? Então, esse conceito de raça, que é, de certa forma, vazio de significado e de sentido, ele recebe uma importância social, historicamente falando, né? Como uma forma de distinguir as pessoas e grupos sociais, não só isso, mas como uma forma de discriminar dentro de um conjunto cultural e social as pessoas. Né? Então, qual é o grande problema que historicamente a gente percebe aqui? Essa tendência de dar uma importância ao conceito de raça, ela depende muito da ideologia de dominação que um determinado povo tem em relação a outro povo. Por exemplo, por que
que no processo colonizador das Américas, né, a ideia de que a raça europeia, a raça branca, ela se tornou, de certa forma, superior, né, por uma estratégia ideológica de dominação cultural. Né? Isso foi o que nós vivemos no processo de colonização no Brasil. Né? E aí um dos autores, né, que trabalham muito essa perspectiva de quebrar um pouco essa importância dada a esse conceito vazio de raça dentro das sociedades humanas foi o Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo africano da República do Congo, né? Ele trabalha aqui no Brasil desde 1980, né? Mas particularmente a partir de 2010, que desenvolve um pouco estudos, né, culturais, tentando quebrar um pouco essa noção de raça que foi adotada no Brasil a partir de um determinado momento histórico. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que momento foi esse, né? Mas essa importância dada ao conceito de raça para diferenciar grupos humanos aqui no Brasil, na verdade, ela tem por trás uma ideologia de dominação social e econômica mesmo, né? Então, esse conceito de raça social ele foi construído aqui no Brasil, né? Então, e aí, para contrapor um pouco esse esvaziamento, né, da necessidade de diferenciar as pessoas a partir do conceito de raça, é que a antropologia pensa a ideia de etnia, né? Então, se raça ela está relacionada somente aos aspectos biológicos que diferenciam os seres humanos, assim como a gente considera nas espécies animais, o conceito de etnia ele faz exatamente o contrário. A etnia ela considera que nós, seres humanos, nós não somos só diferentes biologicamente, nós somos diferentes também a partir de costumes, né? E, na verdade, mais do que as características biológicas, nós somos mais diferentes por causa dos costumes e dos rituais que nós temos, né? E é exatamente isso que força o conceito de cultura, né? Nós temos costumes, rituais diferentes, porque é isso que nós somos, né? Nós somos seres culturais, né? E aí o conceito de etnia, ele abarca um pouco essa noção de costume, de rituais. Etnia, do grego, vem exatamente etnos, que é igual a povo, né? Na Grécia Antiga se consideravam pessoas diferentes, né, de povos diferentes, estrangeiros. No cristianismo, quem era diferente era considerado pagão. Na própria sociedade de Israel, quem era diferente do povo de Israel era considerado gentios, né? Eram pessoas que tinham etnias diferentes, né? Então, a palavra etnia, ela abarca aquilo que o conceito de raça não consegue abarcar, né? Só lembrando aqui, raça significa então, é um costume, né, o conceito de raça, conforme utilizado pelas ciências nos séculos passados, se refere ao agrupamento natural de indivíduos, de um conjunto de caracteres hereditários biológicos, tais como a cor da pele, os traços do rosto, tipo de cabelo e etc. Né? E esses traços definem as variações dentro de uma mesma espécie, de acordo com a ideia de raça. Atualmente, mesmo a não validação do campo científico do conceito de raça atribuído aos seres humanos, esse conceito ele recebe ainda uma importância social que se traduz, né, em uma maneira de distinguir e de até discriminar determinados indivíduos dentro de uma esfera social e cultural. Então, é a noção de raça que muitas vezes cria, né, discriminações, que legitimam muitas vezes situações como o racismo, né? E o conceito de etnia, só para fechar um pouco essas duas, né, é o conjunto de indivíduos que, podendo pertencer a raças e a nações diferentes, estão unidos por uma cultura e particularmente por uma língua comum, além de estarem circunscritos a um mesmo território. Então, nós podemos ser, do ponto de vista biológico, diferentes, mas pertencermos a uma mesma etnia. Então, o conceito de etnia ele é muito mais apropriado para quando se diz respeito, né, ao ser humano e as características que diferenciam os seres humanos e os povos humanos, do que propriamente o conceito de raças. Nós atribuirmos
as diferenças entre os seres humanos simplesmente a partir da ideia de raça, a gente pode estar incorrendo na legitimação de preconceitos, né? Por isso que, do ponto de vista humano e cultural, o conceito de etnia ele é muito mais apropriado, de acordo com a afirmação do capítulo. Beleza? Então, assim, essa primeira parte do capítulo, vamos dizer assim, né, ela sistematiza um pouco na nossa, ou pelo menos quer propor na nossa consciência, né, uma clareza do que a diferenciação do conceito de raça e etnia pode contribuir, né, para a gente construir uma sociedade mais igualitária do ponto de vista da etnia e racial também, né? Então, a partir do tópico 5 do capítulo, né, uma coisa importante é que o capítulo ele vai começar a esclarecer um pouco a diferença entre preconceito e discriminação, né? Todo mundo aqui sabe qual é a diferença entre preconceito, discriminação e segregação, né? Imagino que muitos de vocês têm muita consciência dessa diferença, mas é importante a gente esclarecer um pouco a partir do capítulo, né? Então, de acordo com o capítulo, né, e um pouco a partir das ideias também entre as pessoas, né, preconceito significa o quê? Né? São ideias negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, contra um grupo, contra uma cultura diferente daquela cultura, daquele povo, daquela pessoa que manifesta aquele preconceito, aquela ideia, né? Então, preconceito seriam pensamentos negativos, vamos dizer assim, em relação a uma pessoa, um povo, ou uma sociedade. Beleza? Então, muitos de nós somos preconceituosos, né? Então, a partir do momento que nós somos etnocêntricos, a ideia de etnocentrismo, de achar que nós somos melhores do que outros, e às vezes isso acaba acontecendo, às vezes, de forma meio que natural, né? A ideia de preconceito, ela está enraizada um pouco na nossa tendência a sermos etnocêntricos, né? Muitas vezes, uma pessoa que tem um gosto musical diferente da gente, a gente olha, muitas vezes, de forma depreciativa, né? Claro que existem pessoas que são evoluídas espiritualmente e realmente consideram, quando vê alguém diferente, que tem um gosto diferente do seu, considera a riqueza e a potencialidade da pessoa que é diferente, que gosta de coisas diferentes, né? Mas, em muitos casos, nós somos preconceituosos. A gente concebe, né, um valor negativo a alguém que é diferente da gente. Biologicamente falando, culturalmente falando, artisticamente falando, né? E os preconceitos, geralmente, eles estão fundamentados em quê? Em estereótipos. Vocês lembram o conceito de estereótipo que a gente trabalhou na escola, né? O que é o estereótipo? Estereótipo é uma forma que a gente muitas vezes tende a colocar sobre as pessoas. Qual é o estereótipo, muitas vezes, que a sociedade, de uma forma geral, machista, atribui à mulher? Como aquele ser sensível, né? Como aquele ser frágil. A fragilidade, a sensibilidade é um estereótipo, muitas vezes, né? E muitas vezes é um estereótipo que tem uma função de dominação aos corpos das mulheres, por aí vai. A mesma coisa acontece com qualquer tipo de preconceito, né? Os preconceitos são fundados em estereótipos. A gente tem preconceitos porque a gente tem estereótipos formados sobre as pessoas ou sobre as situações que a gente tem geralmente preconceito contra elas, né? Então, o fundamento de um preconceito é, de certa forma, um estereótipo, né? No Brasil, não sei se vocês sabem, mas o preconceito ele é crime, né? Quando você expressa de forma deliberada um preconceito contra alguém, contra uma pessoa, ele pode ser considerado como crime, né? O problema é que aqui no Brasil, muito desse preconceito ele passa despercebido, porque são aceitos muitas vezes como naturais, né? Observe essa charge aqui, né? Se é uma criança branca, se é um adolescente branco, por exemplo, que fez alguma coisa de errada, né, o pai geralmente fala, se fizer isso de novo, eu chamo o seu pai. Pai não, alguém conhecido, né? Aí outra pessoa, calma, é uma criança. Se é uma criança negra, se é um adolescente negro, qual é a afirmativa? É chamar o pai? Não, é dizer que é ladrão, redução da maioridade penal já. Chama a polícia, pega, pega, pega. Então, hoje existem preconceitos contra pessoas por causa da cor da pele. Isso é um fato real, né? A gente vê, muitas vezes, pessoas brancas
andando na rua sozinhas, né? E se a gente for diferenciar de uma pessoa negra, né, que tem às vezes um estilo, um padrão de vestir diferente do nosso, muitas vezes a gente tende a olhar para aquela pessoa que é diferente, que é negra, de uma forma diferente. Isso é uma realidade. Isso acontece. Daí a gente vê casos que se repetem, né? O Kabengele Munanga, ele vai dizer exatamente que a valorização e vai afirmar um pouco a necessidade da gente aprender a valorizar as identidades culturais, né? Porque qual é o grande problema do preconceito? O problema é quando a gente cria hierarquias. O problema do preconceito é criar hierarquias de valor sobre as pessoas, né? Essa charge aqui, que foi inclusive trabalhada em algumas questões do Enem, fala exatamente disso. A charge é o baiano e o gaúcho. Aí chega o gaúcho aqui, o baiano está deitado na rede, o gaúcho chega e diga: bate! Então este é o teu escritório? É assim que tu estás ocupado? O gaúcho falando com o baiano. Aí o baiano: oxe, e eu não tô não, brother. Tô aqui compondo as músicas para o carnaval. Então observe como que a charge ela é preconceituosa, de certa forma, né? A figura do baiano, qual é o preconceito que está por trás, né? Que a figura do baiano é aquela figura do estereótipo. Lembra do estereótipo que eu falei há pouco? Né? Preconceito que se funda em cima do estereótipo. O estereótipo do baiano como preguiçoso, como aquele... Então, é esse tipo de preconceito. E muitos desses preconceitos, muitas vezes, eles são difundidos, enraizados e renovados dentro da sociedade por meio de instrumentos, muitas vezes, educativos. Muitas vezes a própria escola, a família, a religião, o esporte e o lazer, assim como outras instituições, eles naturalizam esses tipos de preconceito também. Então, a naturalização do preconceito, né, ela pode ser normal para quem não sofre o preconceito, mas para quem sofre é muito diferente, né? Então, essa diferença, né, essa difusão dos preconceitos, ela é uma coisa muito séria. E ela gera uma série de problemáticas mais reais, que é exatamente a problemática da discriminação. A diferença de preconceito para discriminação é exatamente isso. O que é a discriminação? A discriminação é o preconceito em forma de ação. Pronto, essa ideia talvez ela pode ajudar, né? Preconceito é um preconceito, é um estereótipo que não é necessariamente em forma de ação. É uma ideia que a pessoa tem ou uma ideia que a pessoa expressa. A partir do momento que esse preconceito ele se transforma em ação, aí se torna discriminação. Discriminar é exatamente isso. Então, existem diferentes formas de preconceito que podem levar a práticas discriminatórias, né? Então, preconceito econômico, preconceito religioso, né? A partir do momento que você estabelece um preconceito econômico e discrimina economicamente as pessoas por causa da condição social ou por causa de qualquer outra condição, né? Então, nesse sentido, existe uma discriminação econômica que se torna prática. E a mesma coisa com a religião. A partir do momento que você impede uma pessoa de praticar a sua expressão religiosa por causa de um preconceito que você tem contra uma pessoa de uma religião diferente da sua, né? Aí o preconceito ele se transforma em discriminação. Então, a discriminação é o quê? É a negação da igualdade de tratamento transformado em ação concreta, né? Lembrando, a discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Então, é uma atitude ou um tratamento diferenciado. E essa diferenciação de tratamento, ela prejudica uma parte, que geralmente é a parte que está discriminada, que está marginalizada, que está excluída. Entenderam essa diferença de discriminação e preconceito? Que ela é muito importante, tá certo? Então, a gente tem casos de preconceitos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, uma empresa, observem bem, uma empresa oferecendo vagas de diaristas e de babás pela cor da pele. Imagine você abrindo o jornal, você, negra, pessoa negra, abrindo o jornal, né, buscando um emprego de diarista e observa lá no jornal
que uma pessoa, que você não tem a oportunidade de entrar naquele emprego pelo fato de você ser negro, por quê? Porque a manchete né, manchete, a coisa lá do jornal, a pessoa, a empresa, tá pedindo pessoas brancas. É um absurdo, né? Isso é um exemplo de discriminação. A Letícia Queiroz perguntando aqui, a discriminação gera a segregação? A gente vai falar um pouquinho disso já já, tá bom, Letícia? A diferença entre discriminação e segregação a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só terminar aqui. Então, existe uma discriminação que ela é muitas vezes indireta, né? A gente cria subterfúgios muitas vezes para fazer com que as pessoas elas sejam discriminadas, mas às vezes de forma assim, imperceptível, né? E existe uma discriminação direta, como imagine esse caso, por exemplo, dessa oferta de emprego no jornal, né? Que coloca as pessoas para chamar uma babá, para contratar uma babá, mas a partir da cor da pele. Está discriminando uma pessoa de uma cor diferente, né? E a discriminação direta também ela pode ser entre homens e mulheres, por exemplo, né? Hoje nós sabemos, esse dado é de 2010 ainda, nós estamos em 2020, já passou 10 anos aí. Esse dado de 2010 dizia que a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres, né? A média de salário de homens no Brasil até 2010 era de R$ 1.390 e de mulheres 983. Né? Então, é um fato que hoje no mercado de trabalho, em grande parte, muitas vezes mulheres tendo mesmas atividades que homens ganham salários menores pelo fato de serem mulheres. Isso é discriminação. Em algumas situações, a discriminação ela pode ser acompanhada de segregação. Aí é que entra a pergunta, Letícia. Né? Em algumas situações, a discriminação ela pode ser acompanhada de segregação. O que é segregação? Né? Segregação é exatamente a institucionalização da discriminação. Né? Aqui, as pessoas podem discriminar umas às outras. Nós sabemos que a lei brasileira ela proíbe, né, o preconceito e a discriminação entre pessoas. Agora, existiram sistemas de segregação racial que legitimaram a discriminação de forma legal. 2 exemplos: o apartheid, na África do Sul, né? Foi um sistema de segregação porque era criada uma estrutura legal que separava brancos e negros. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, tinha um sistema de segregação que era absolutamente normal na sociedade norte-americana. Né? Banheiros dedicados a brancos, diferente de banheiros dedicados a negros. Né? Negros não podiam usar determinados ambientes. Né? Na Alemanha nazista aconteceu a mesma coisa. A segregação é o quê? É um sistema de preconceitos que é legitimado institucionalmente e legalmente. Né? E geralmente toda segregação, ela obviamente, ela acompanha, né, um tipo de discriminação de algumas minorias, geralmente as minorias negras, né, e por aí vai. Então, assim, existem outros exemplos de discriminação. Recentemente nós temos visto, né, a pandemia de coronavírus pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, escreveu um Twitter. Eu fiz questão de copiar esse Twitter dele aqui, dizendo, né, quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo o desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. Né? Então, o que, de certa forma, o deputado está afirmando? Né? Que a pandemia, toda a problemática da pandemia hoje do mundo é culpa da China. Né? A culpa pela pandemia do coronavírus no mundo tem nome, né? E esse nome seria a comunidade ou o partido, ideologicamente falando, Partido Comunista Chinês. Né? Por que essa é uma ação discriminatória? Né? Houve uma série de reações, né, seja da embaixada chinesa e de pessoas dentro da China também, afirmando que nós não somos vírus. Né? Você atribuir um problema mundial a somente um tipo de povo por causa
né, da sua condição, por causa de uma série de diferenças culturais que o povo chinês tem, é um caso de racismo e de discriminação, sim, né? E é um caso mais atual, por isso que eu trouxe, né? E esse racismo ele pode se transformar em segregação, como eu já falei, respondendo um pouco aqui a Letícia, que perguntou, assim como a Camille também, né? O racismo, quando se transforma em segregação, ele estabelece fronteiras espaciais ou sociais, que aumentam o quê? Que aumenta a desvantagem entre as pessoas e entre grupos discriminados, né? Então, toda segregação, institucionalmente falando, ela aumenta a distância entre brancos e negros, entre judeus e alemães, entre, enfim, chineses e ocidentais, né? Então, a segregação é uma ação institucionalizada, muitas vezes, reconhecida até mesmo em forma de normas ou de leis, né? Isso não estaria ligado à xenofobia? A Samila pergunta, né? Claro que sim. A xenofobia é o quê? É uma forma de discriminação. É uma forma de racismo, né? Discriminatório, vamos dizer assim. Então, a xenofobia é uma forma de, 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 de segregação, não, de racismo e de preconceito. Então, a sua pergunta, Samila, isso não estaria ligado à xenofobia? Não só está ligado, mas como é xenofobia, e a xenofobia é uma forma de discriminação também. Assim como aconteceram em outras situações, como o nazismo na Alemanha, no apartheid na África do Sul, né? Então, assim, o grande problema é qual é o fundo desse tipo de racismo, de preconceito e discriminação. A gente volta à ideia de raça, né? Historicamente, você determinar a evolução de uma pessoa a partir somente dos aspectos físicos, né? Usando critérios físicos, usando os aspectos físicos como critério para classificar as diferenças entre as pessoas, o erro ele começa a partir daí, né? Então, muitas vezes, é a minha aversão a alguém que é fisicamente diferente de mim, de alguém que pensa diferente de mim, né, que tem características culturais diferentes de mim, das minhas, né? Então, assim, o próprio processo de colonização de uma nação considerada superior, entre aspas, com uma outra, ele tá permeado por essa noção de inferioridade racial que gera escravidão, que gera segregação, que gera discriminação, né? Então, ou seja, antes da ação, existe uma ideologia de raça, uma ideologia racista. E essa ideologia, muitas vezes, ela tá ligada ao poder que aquela nação, que aquele povo, que aquela pessoa tem de dominação sobre um determinado grupo, ou sobre vários grupos, né? Então, percebem como que a ação discriminatória, a ação de segregação, a ação de preconceito, ela sempre está ligada a uma ideia preconcebida, né? E muitas vezes uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa, muitas vezes não tem nem noção de como que essa ideia, essa ideologia racista, ela transforma dentro dela, né, para ações, né, discriminatórias, muitas vezes de segregação. Beleza? Então, assim, aí a gente vai sair um pouco do mundo e vem particularmente aqui para o Brasil, para a gente terminar um pouco o capítulo, né? No Brasil, as teorias raciais e eugênicas, elas estavam presentes desde o século XVIII. Ah, tá. Tá melhor. Então, segundo essas teorias eugênicas, vamos dizer assim, né, aqui no Brasil particularmente, herda-se geneticamente condições de inferioridade, ou seja, as pessoas são inferiores ou são superiores porque elas herdaram historicamente, né, de outros povos, de outras pessoas, a condição de superioridade e inferioridade, né? Então, segundo essas teorias eugênicas, particularmente aqui no Brasil, que chegaram aqui no Brasil, a raça humana foi gerada a partir de 3 tipos apenas: a branca, superior, a negra ou amarela, né? A negra, né? Que é inferior, e a amarela, né? Que foram ajudadas pela raça branca. Então, as teorias eugênicas, elas partem um pouco desse princípio, né? De que a raça humana ela foi gerada a partir dessas três categorias, né?
Então, isso sugere que quanto maior a mistura de povos, de raças e de pessoas miscigenadas, mais degenerada é aquela população. Lembram dessa maluquice que eu falei com vocês na sala de aula? Então, olha o absurdo, né? Quanto mais uma pessoa for misturada, mais inferior, mais degenerada ela é. O próprio conceito de degeneração ela é um conceito muito forte. Qual o problema da gente chegar com uma teoria dessa aqui no Brasil? Então, você pode pensar aí contigo, né? O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, né? Então, você imagine por que a compreensão de que a inferioridade do brasileiro, né? Por que o brasileiro é inferior? Porque ele é misturado. Misturado com brancos, com negros, com índios, né? Misturado com outros tipos de raça. Aí, essa ideia, essa teoria eugênica, quando chega no Brasil a partir do século XIX, ela já chega atribuindo a inferioridade do povo brasileiro, justificando essa inferioridade por causa da mistura de raças. E qual é a solução diante de um povo degenerado como o brasileiro, que é tão misturado? É embranquecer, é limpar a população brasileira. Imagine o absurdo, né, da consciência. Como é que você limpa uma nação como o Brasil ou como qualquer outra? E uma coisa curiosa foi que a partir do século XIX, os governos brasileiros eles adotaram uma política de migrações, né, nunca vista na história do Brasil. É nesse período, a partir do século XIX, que uma chuva de imigrantes começam a chegar no Brasil. E particularmente imigrantes europeus. Vocês imaginem como que a eugenia, né, de certa forma, ela pode ser usada politicamente, né, ou ideologicamente para você promover uma falsa limpeza étnica numa nação como no Brasil, né? Então, assim, existem alguns nomes que são particularmente considerados quando se trata de teorias eugênicas aqui no Brasil, né? O primeiro deles, as teorias raciais, a gente entra um pouco nas teorias raciais para terminar o capítulo. O primeiro deles é um camarada chamado Nina Rodrigues, né? Que foi um médico e um antropólogo também, que viveu entre 1862 e 1906. E a posição, de forma bem resumida, de Nina Rodrigues é de que a existência, né, a posição dele sugere a inferioridade do brasileiro por causa da mistura de raças, né? Ideologicamente falando, é esse pensador Nina Rodrigues que introduz aqui no Brasil um pouco essa teoria de que o brasileiro seria uma raça degenerada porque é misturado, né? E, obviamente, ele traz isso um pouco da Europa, né? Tem um livro dele chamado Os Africanos no Brasil, que fala exatamente disso. E uma outra figura, que curiosamente é uma figura que faz parte da literatura brasileira, é Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões. E quem já leu criticamente Os Sertões sabe muito bem que muitas vezes o próprio Euclides da Cunha ele usa de um vocabulário etnocêntrico para se referir ao brasileiro, particularmente ao brasileiro nordestino, né? E é exatamente ele que vai defender, né, que o brasileiro ele vai se tornar cada vez mais evoluído a partir do momento que a população ela se tornar melhor do ponto de vista do seu embranquecimento, né? Então, Euclides da Cunha ele defendia isso, né? E às vezes até de uma forma meio que indireta, né? E muitos escritos dele, alguns escritos dele têm posturas ideologicamente etnocêntricas, vamos dizer assim. Então, esses dois autores, né? Um autor que é um pouco mais contemporâneo, e existe uma controvérsia, tem pessoas que defendem que Gilberto Freire não foi tão assim, mas enfim, né? A ideia de democracia racial que foi proposta a partir do pensamento de Gilberto Freire, apesar de que Gilberto Freire não sugere o conceito de democracia racial. Esse conceito depois foi atribuído ao pensamento dele. Gilberto Freire nasceu em 1900, né, morreu em 1987. Né, foi no século XX que, por causa do pensamento dele, particularmente de uma obra dele chamada Casa Grande Senzala, que é a principal obra dele, que afirma exatamente a riqueza
uma das riquezas do povo brasileiro é exatamente a sua miscigenação. Aí você pode perguntar assim, Zé Wilson, mas isso não é uma coisa positiva? Não, é uma coisa positiva. Só que o pensamento de Gilberto Freire, ele afirma de tal forma essa miscigenação, né, que ela sugere que o brasileiro, pelo fato de ser miscigenado, ele vive em harmonia. Não existe racismo no Brasil porque todo mundo é diferente, todo mundo se aceita, todo mundo nós temos raças diferentes e a gente consegue viver bem com isso, né? O que a gente poderia dizer do pensamento de Gilberto Freire? Que ele propõe uma visão romântica do Brasil. E é exatamente essa visão romântica que os pensadores posteriormente chamaram de democracia racial. O que é democracia racial? É um mito. Por que um mito? Porque a ideia de democracia racial, de que todos nós convivemos de forma harmônica, ela camufla o racismo. Ela é um mito, né? Ela esconde que por trás das diferenças que existem entre nós, existe uma tendência, muitas vezes, a ser preconceito. A Camille diz, né? É aquele ditado, militou errado. Como assim militou errado? Não entendi não, Camille. Tá falando de outra coisa, né? Enfim. Então, Gilberto Freire, um pouco, ele, a partir do pensamento dele, se cria um pouco essa... E aí o nosso capítulo não fala dele, não, mas eu vou colocar porque Florestan Fernandes é um dos autores muito importantes nesse sentido, porque é um dos sociólogos e antropólogos, sociólogos particularmente, que quebra um pouco a ideia de democracia racial. Ele destrói essa ideia de que existe uma democracia racial no Brasil, né? E a justificativa para afirmar isso, né, ele diz que se construiu em cima da ideia de inferioridade do negro, né, particularmente, que se assentou em cima de dois fundamentos. Primeiro, o mito do bom senhor, né? O negro no Brasil ele sempre foi educado a acreditar que o seu senhor que te comprou, que te escraviza, ele é bom, te oferece comida, né? E o mito do escravo submisso, que tem que ser a pessoa, o negro, o escravo, ele tem que ser submisso diante daquele que manda nele. Então, é muito interessante essa posição de Florestan Fernandes, porque isso está enraizado, de acordo com ele, na nossa estrutura, né, na nossa estrutura cultural como brasileiros, né, de muitas vezes de considerarmos os nossos dominantes como sendo nossos senhores. E de que por isso que nós temos que ser submissos, né? De acordo com Florestan Fernandes, isso foi uma ideia que foi trazida da escravidão, que foi criada aqui na escravidão, e de certa forma mostra que o Brasil real, né, o Brasil que muitas vezes ele tem escondido pela sua quantidade de povos miscigenados, né, um racismo velado, um racismo escondido, né? E exatamente por causa disso, né, por causa desse Brasil real, existe uma luta, né, no movimento negro, né, para tornar crime e racismo, que se tornou, desde 1989, o movimento negro ele luta no Brasil para tornar o racismo como algo criminoso, de certa forma, né? Então, Florestan Fernandes ele tem uma importância grande para quebrar um pouco essa ideia de democracia racial, certo? Então, só relembrando a diferença entre raça e etnia: raça ligada ao âmbito biológico, etnia ligada ao âmbito cultural. O conceito de etnia ele tenta superar o conceito de raça, né? Etnia, que seria o conjunto de seres humanos que compartilham aspectos culturais, língua, religião, interação social, né? E por aí vai, né? Ou seja, raça diz respeito a características inatas, etnia diz respeito a características que não são inatas. A partir do momento que a gente mistura isso, a gente cria problemas do ponto de vista étnico e raciais, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma história relativamente bonita, né, de afirmações, né, de ações afirmativas, seja no movimento negro, seja no movimento de organização das mulheres por igualdade, mas particularmente no movimento negro, né, que tem proposto para o Brasil, por exemplo, um ensino de história, né, ensino de cultura afro-brasileira, que é uma coisa que é relativamente recente no Brasil. Nas escolas a gente não aprendia cultura afro-brasileira, né? Isso graças ao movimento, aos movimentos intelectuais, né, de
dos negros, né? Algumas ações foram tomadas dentro do ambiente da escola, a diminuição da distância socioeconômica entre negros e brancos como pauta do próprio movimento, a denúncia do mito, né, da ideia de democracia racial que é falso, né? Enfim, e a própria possibilidade da gente ter um debate mais claro sobre o racismo e a discriminação aqui no Brasil, né? Nasce um pouco dessas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São iniciativas que podem ser públicas ou governamentais, né? Ou que podem ser particulares também, para diminuir a distância que separa grupos de pessoas diferentes do ponto de vista racial e étnico. Tá certo? Então, galera, a gente demorou um pouquinho, mas é basicamente isso, assim, né? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloque aí. Mas antes de você sair, anote aí no seu caderninho, né? A atividade do capítulo 2, ela está na página 23 a 26, tá certo? E é para fazer todas as questões, sejam elas objetivas ou dissertativas. E aí vou combinar o seguinte, a correção dessas questões eu vou fazer, vocês enviam para o meu e-mail. Depois eu vou disponibilizar lá no sistema o meu e-mail para que vocês possam mandar essas questões. Não vamos perder um pouco essa interação virtual, mesmo nesse tempo de coronavírus aí que a gente está vivendo de quarentena, tá certo? Eu vou colocar esses slides no porta-arquivos, tá certo? Assim, nele está todas as orientações. A nossa prova bimestral vai ser particularmente sobre esse capítulo mesmo, tá certo? Não deixem de estudar, não deixem de ler o capítulo e de fazer as questões que ajuda bastante, ok? Eu vou mandar, então, no porta-arquivos o meu e-mail, o slide e as orientações, e vocês me mandem as atividades, tanto dissertativas, quanto vocês podem digitar mesmo no celular e mandar pelo porta-arquivos, sei lá. E tentem, vocês sabem que na apostila tem as questões resolvidas nos gabaritos lá atrás, mas tentem fazer a partir da cabeça de vocês para vocês compararem até que ponto vocês estão bons ou não para resolver as questões dissertativas. Tá bom? Galera, obrigado para quem acompanhou. Viu? Tudo de bom. Deus abençoe aí nesse momento de quarentena. Qualquer coisa eu estou à disposição aqui. Eu vou programar a nossa aula de filosofia. Essa foi de sociologia. Conteúdo de filosofia eu vou programar ainda essa semana para a gente fazer, tá bom? Um abração, tudo de bom, boa quarentena e higiene sempre.